Olá, eu sou a Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Eu tô numa fase que é uma fase meio de livros de mistério. Eu sempre gostei de livros de mistério, né? Já falei sobre como eu tinha muito livro da Agatha Christie, da infância e tal. Então, né, é um gênero que eu curto. Mas, por culpa do Edilton, se você estiver me ouvindo, a culpa é toda sua, do Stephen King Brasil, eu comprei um monte, eu falo uma caralhada, um monte de livro da HarperCollins, com meu próprio dinheiro, porque a HarperCollins nunca me lotou, chamado, acho que é Clube do Crime. E aí eu comecei a ler os livros que eu comprei e tal, e aí por causa disso eu tô nessa fase de ler muito livro de mistério. E aí o livro que eu resolvi trazer pra vocês é um livro que eu não li, não é o da HarperCollins, eu ainda vou trazer os da HarperCollins pra cá ao longo desse semestre, mas é um livro que eu peguei no Audible gratuito, que é O Cão dos Baskerville, do Arthur Conan Doyle. E sim, senhoras e senhores, é o primeiro livro que temos aqui com Sherlock Holmes, né? Arthur Conan Doyle, que nasceu em 1859 e faleceu em 1930, escocês, nascido em Edimburgo. Edimburgo não, né, Lívia? Edimburgo. Foi escritor e foi médico também. Ele veio de uma família irlandesa católica, foi para um colégio jesuíta, mas depois foi para outro colégio e se formou já como agnóstico, né? Ele foi se separando da igreja católica, da igreja cristã, na verdade, né? Porque eu não sei realmente se ele era católico ou protestante. Não anotei isso aqui. Mas ele deixou de ser cristão porque ele começou a perceber que existia uma diferença entre coisas que o Novo Testamento falava e o que era pregado como dogma da igreja. E a principal, que mais marcou ele, era o fato que era dito que não cristãos iriam para o inferno, não importa se fossem pessoas boas ou não. Isso faz com que tenha um racha aí na crença dele e ele se torne agnóstico. Porém, isso que é muito interessante, né? Quando eu conheci Arthur Conan Doyle, a primeira vez que eu ouvi falar dele foi vendo um filme, que depois eu descobri no final do filme, que era a história real do Houdini, né? Do ilusionista, do mágico Houdini. O Conan Doyle aparecia nessa cinebiografia como sendo amigo do Houdini e como sendo um grande entusiasta do espiritismo. Só que não espiritismo kardecista. Era aquele espiritismo meio parapsicológico, assim, que era a mesa redonda, entrar em contato com morto-vivo já, com zumbis, com mortos e tal. E realmente, na vida dele, ele era uma pessoa muito entusiasta da parapsicologia. E realmente isso vai acontecer com ele ao longo da vida, quando ele tem contato com um amigo dele que conhecia o Allan Kardec, mas eu não sei se até naquele momento a gente poderia afirmar que já era estruturada a religião kardecista, né? Então vamos aqui só trabalhar como espiritismo. E aí, através desse amigo, ele começou a ter contato e aí meio que virou espírita, assim, né? Mas enfim... isso é só uma curiosidade, porque realmente eu conheci este senhor dessa forma, a história do Conan Doyle dessa forma, quando eu ainda nem sonhava que ele era, na verdade, o autor de Sherlock Holmes. Mas enfim, voltando para a história dele, ele vai se formar em medicina na Universidade de Edimburgo, e lá mesmo na universidade, durante o estudo dele de medicina, ele vai começar a escrever histórias de mistério e, inclusive, se basear em um amigo dele, que era um médico, para criar o, então, Sherlock Holmes, que tem como sua principal característica, assim como esse médico amigo, professor dele, o incrível poder de dedução, né? Ele consegue olhar para uma pessoa e já saber, sei lá, o signo, o tamanho do pé, essas coisas, tá bom? Mas enfim, vamos lá ao livro O Cão dos Baskerville. Esse é o terceiro livro. O Conan Doyle, ele escreve várias histórias de Sherlock Holmes, mas romance mesmo, ele escreve só 4. Esse é o terceiro, e eu só tinha lido um antes, que era o Estudo em Vermelho, que é o primeirão dele. A história vai começar com a visita de um advogado, um amigo de uma família muito rica, que é o o Dr. James Mortimer. E ele vai chegar e vai falar com o Sherlock e com o Watson, o amigo do Sherlock, né, o Dr. Watson, falando assim, olha, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu sou amigo dessa família e essa família tem uma maldição.
há muitos anos atrás, houve um Sir. Vamos mudar de Sir para seu, porque aí fica um pouco complicado para mim ficar falando Sir todo o tempo. Então, aí há muito tempo atrás, o seu Hugo, que era o barão riquíssimo, o seu Hugo Baskerville, ele era um cara muito, muito ruim, uma pessoa muito do mal, e aí ele sequestrou a filha de um vizinho dele. Essa menina, e é muito louco, porque ele descreve que ele pega essa menina, ele sequestra, leva para a casa dos Baskerville, que é a residência, a mansão, põe ela trancada num quarto e desce para beber com os amigos. E ele fala assim, é a sorte dessa menina, porque ela sabe-se lá o que ele não iria fazer com ela. Ela, enquanto ele tá bebendo, consegue escapar desse quarto e sai correndo. E aí, em direção à casa do pai dela. E aí, o seu Hugo fica pé da vida quando descobre que a menina tinha desaparecido. E ele faz um pacto com o demônio, pedindo então ajuda para encontrar essa menina. Pega o cavalo e sai correndo, já sabendo provavelmente que ela estaria indo em direção à casa da família e ela estaria indo a pé, logo de cavalo. Ele não sabe muito bem o tempo quanto tempo ela escapou, mas de cavalo talvez ele conseguisse capturar ela no meio do caminho. Os amigos dele, que provavelmente não eram boa coisa também, vão atrás junto com ele. Só que um pouco mais para trás, porque ele sai desembestado. Quando eles chegam em determinado ponto do caminho, eles encontram a menina morta, caída no chão, morta. O seu Hugo morto, caído no chão, só que sendo mordido, sendo meio que devorado por uma criatura, eles chamam de hound, né, em inglês, um cão gigantesco, demoníaco, papapá, papá. E desde então, este cachorro, esse cão demoníaco, tem sido a maldição da família Baskerville. Aí ele conta, o James Mortimer, que ele tinha um grande amigo, isso assim, esse seu Hugo aconteceu anos atrás, décadas e décadas. Ele tinha, então, um amigo que era o baronete, o barão atual, que era o seu Carlos, Sir Charles, o seu Carlos, e que o seu Carlos morreu recentemente em circunstâncias misteriosas, porque falou assim, ele sofreu um infarto, mas ele falou assim, olha, duvidamos, porque não era uma pessoa, né, era bem cuidado e tal, e segundo, ele morre no limiar do jardim dessa casa, dessa mansão, a mansão dos Baskerville, e ele falece com um rosto, assim, com uma cara de pavor. Então, volta à tona a história do cão dos Baskerville, da suposta maldição do cão dos Baskerville. E agora ele estava pedindo ajuda pro Holmes e pro Watson para eles descobrirem sobre realmente o que se tratava essa maldição, porque estava vindo um novo barão para assumir que era o seu Henrique. E o seu Henrique era um menino ok, sabe? Uma pessoa bacana e que diferente, tanto o seu Carlos quanto o seu Henrique, diferente do seu Hugo, não eram pessoas ruins. Então, eles não mereciam, se realmente houvesse essa maldição, a passar por toda a situação de morte, de serem perseguidos por um cão do inferno, um cachorro do demônio, porque, sei lá, alguém fez merda alguns anos atrás. Então, essa é a sinopse básica do Cão dos Baskerville. Eu vou contar, obviamente, esse livro inteiro na segunda parte do episódio. Então, fique tranquilo que o que eu estiver contando, por enquanto, tá de boa. Isso que eu contei pra vocês é bem no comecinho, quando o Sir Mortimer o Dr. Mortimer tá conversando com Holmes. O que eu acho legal nesse livro? Eu não acho o melhor livro de todos, mas é porque eu particularmente não acho o personagem tão legal assim, o personagem do Sherlock Holmes tão legal assim, o personagem dos livros, tá? A gente vai conversar sobre isso melhor mais tarde. Mas não é, por exemplo, um personagem tão carismático como o meu amadíssimo Hercule Poirot, que eu acho fantástico e me fez ler livros e livros da Agatha Christie. Eu não acho o Holmes tão interessante assim. E, particularmente, eu não gosto, por exemplo, do Estudo Vermelho, que é o primeiro livro dele. Eu não li O Signo dos Quatro e eu nem li o último, que agora eu não vou lembrar o nome. Mas eu gosto, o que eu acho o bacana do Baskerville é que ele começa com um livro que é quase um pequeno conto de terror, uma pequena história de terror. Ele me lembra um pouco
o que o Edgar Allan Poe fazia, sabe? Um pouco uma coisa meio uma área de mistério sobrenatural. Isso eu acho muito interessante. E tem uma coisa bem legal nesse livro que eu acho que dá uma equilibrada no fato que, por exemplo, eu não sou tão chegada ao Sherlock Holmes. Quando achando que o cara é Sir, quando o Dr. Mortimer, ele conta isso pro Holmes, o Holmes fala assim, olha, desculpa, Ema, não tem nada a ver com essa história, nem acredito em sobrenatural, pra mim é besteira, eu não vou pegar esse caso aí não, até porque eu tenho outros casos mais importantes aqui em Londres. Só que quando o Dr. Mortimer conta pra ele que o seu Henrique, que era sobrinho do seu Carlos, é o único herdeiro de uma vastíssima fortuna, não é só que ele vai herdar o título de barão, ele vai herdar uma grana preta, porque ele é o último Baskerville vivo. Aí o Holmes vê, então, uma motivação para um futuro problema, né, que possa acontecer na vida desse barão. Muita gente de olho numa fortuna de uma pessoa que, se morrer, não tem para onde a fortuna ir. Entenderam? Aí o que ele fala? Assim, então beleza, então vamos fazer o seguinte, quem vai no meu lugar é o Watson. O Watson vai no meu lugar. Eu vou ficar aqui resolvendo os problemas, e aí o Watson vai acompanhar e ver o que pode ser feito. E aí eu acho isso muito legal, porque boa parte do livro, o Sherlock não está presente. Quem está presente é o Watson, que é, para mim, um personagem muito mais interessante, muito mais gente como a gente, muito mais, sabe? Então eu acho que é uma decisão acertada aqui. Claro que lá no futuro vai aparecer o Sherlock, e essa ausência dele vai ser compensada com alguma coisa absurda, mostrando como o Sherlock é incrível. Mas até aquele ponto da história, eu estava achando muito legal, exatamente porque existe essa separação e essa falta desse personagem que eu acho que carece de carisma, tá bom? Enfim, estou parando aqui o episódio, vou chamar o nosso comercial e quando eu voltar, eu vou contar a história do começo ao fim e aí eu vou falar um pouquinho com vocês também sobre as adaptações do Sherlock Holmes e como eu acho que esse é um personagem que ganha muito com as adaptações, especialmente de uma adaptação muito amada por mim desse livro, tá bom? Então, solta a vinheta. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Watson, o Dr. Mortimer e o próprio Sr. Henrique vão lá para Baskerville Hall. Quando eles chegam lá, o Watson, incumbido pelo Sherlock de investigar as coisas e mandar para ele tudo que ele sabe, tudo que ele descobre, ele vai e começa a conhecer os personagens restantes dessa história. Aí primeiro ele conhece os Barrymores, que são um casal que trabalha em Baskerville Hall, que é o mordomo e a copeira. Ele vai conhecer um naturalista e a irmã dele, que são os Stapletons, que eu acho que era John ou Jack, acho que é Jack. E mais a menina, que é Beryl. Beryl eu não vou esquecer porque era o nome da vilã de Sailor Moon, a rainha Beryl. Aí, que era Beryl. E meio que a Beryl e o Sr. Henrique meio que ficam de chameguinho um com o outro e tal. O irmão não gosta nada disso. E a Beryl fala assim, olha, não vá pro pântano, porque o pântano é perigoso, que lá o teu cavalo afunda. E aí tu pode morrer, tu pode ficar lá preso. Beleza. Ao mesmo tempo, eles descobrem que existe um cara chamado Selden. Aí, anotei esse aqui. Selden, que é irmão da senhora Barrymore, a copeira. E este senhor, ele é um fugitivo da prisão. Ele, inclusive, foi conhecido como serial killer de Notting Hill. E ele é um mega assassino, assim, serial, uma criatura horrível e tal. E ele escapa da prisão e está por ali. Obviamente, você sabe que se existe um assassino que não tem um fundo sobrenatural, como essa história aqui que a gente acredite, este assassino não vai ser o Selden. Porque é muito óbvio, né? Você jogar um criminoso para ser o grande assassino. Então não vai ser ele. Nesse momento eu já sabia
que ele estava ali para ser boi de piranha, com toda certeza. Porém, numa das vezes que o Watson descobre, junto com o Mortimer, que a senhora Barrymore tá levando comida pro pântano, eles acham que então o irmão dela, que é esse Selden, tá escondido lá, e eles ficam de tocar ali para tentar encontrar esse assassino. Aí eles descobrem que tem que um cara visto lá pelas montanhas, pelo pântano, enfim, pela região. E aí o Watson arma uma emboscada, vê o homem e o segue. E no momento que ele o segue, ele chega numa caverna. E quem é o cara que está lá na caverna? Sim, senhoras e senhores, o mais temido, Sherlock Holmes. E aqui a gente tem uma faceta do Sherlock Holmes, que é uma faceta que é pouco utilizada na maioria das suas adaptações, principalmente das modernas, que é a quantidade de disfarce que o Holmes usa. O Holmes usa muito disfarce para, então, conseguir fazer as suas investigações. Na adaptação, que eu particularmente não gosto, mas é uma adaptação mais próxima do que nós temos nos livros do Conan Doyle, que é o Holmes do Guy Ritchie, você tem isso. Você tem o Holmes se disfarçando bastante para conseguir fazer suas investigações. Mas também com a chegada, novamente, do personagem do Holmes, eu acho que esse livro perde um pouco. Porque ele já chega praticamente falando assim, resolvi o mistério. E aí o Watson fica assim, mas como assim, gente? Como assim você resolveu o mistério? E aí o Holmes vai contar. Claro que ele não resolveu totalmente o mistério, mas ele está praticamente com o mistério resolvido. E ele então conta que o naturalista, o Jack Stapleton, na verdade, ele é casado com a Beryl. A Beryl não é irmã dele. E é por isso que ele também não gostava que a Beryl tivesse de chamego com o seu Henrique. Que, na verdade, ele e a Beryl eram irmãos. O Stapleton não é realmente Stapleton. O Stapleton, na verdade, é um Baskerville. Lembra quando, no começo, o Holmes muda de ideia para conseguir, para investigar o caso, quando ele descobre que o Henrique Baskerville é o último Baskerville vivo? Esse é uma pista muito bem dada pelo Conan Doyle, porque realmente é isso que acontece. Em um momento ali daquela conversa super importante entre o Mortimer, o Watson e o Holmes, lá no começo do livro, o Mortimer conta que o Carlos Baskerville, ele era o mais velho de 3 irmãos. Um deles era o pai do Henrique Baskerville, que está morto, então por isso que o Henrique ia herdar. O outro era o mais novo, que esse mais novo, ele era tipo o Hugo Baskerville. Ele era a pura carniça, a pura falta de caráter, a ponto dele ser deserdado. E por causa disso, ele foge para a América do Sul, América Central. E nunca mais se escuta falar deste senhor. E é aqui que eu acho que o livro, ele carece de... eu não sei como descrever. Eu acho que o livro fica fraco. Porque, assim, as motivações, tudo, vocês vão ver que eu acho que até bem interessante. O problema é como chegar nessa resolução. E eu acho que o Holmes, ele faz isso de uma maneira ruim. Eu acho que tem alguns gaps aí, sabe? Por exemplo, como é que ele descobriu que o Stapleton que o Jack e a Beryl são casados? Porque você me mandou uns relatórios aí, Watson, e aí eu deduzi isso. Fraco! Acho fraco. Você tem um outro personagem no meio dessa história, que é o vizinho que é advogado, que ele que conta pro Watson assim, então eu fico aqui com meu telescópio e aí eu vi um homem andando pela charneca, tal, que aí esse homem no final vai ser o Holmes, né? E talvez seja o Selden, tal. Sim, as coisas são meio jogadas, assim, eu acho que as informações não são bem estruturadas, são meio jogadas. Eu acho que essa coisa da motivação principal, né, ser a grande herança, ter sido plantada lá no comecinho, na primeira conversa, eu acho bem interessante, bem legal, mas todo o resto que compõe o caso é meio jogado, meio que se coloca, a história ela usa muito de muleta a genialidade do Holmes, que, sabe, no final, para mim, é só uma grande desculpa para tapar buraco, sabe? Enfim, não...
Acho que esse livro é um livro legal, mas é um livro que perde muito com isso. Perde bastante com isso. Enfim, o Holmes e o Watson escutam um grito, aí eles saem correndo. Óbvio que várias coisas acontecem, né? Mas enfim, essa é a principal. Saem correndo e eles encontram um cara vestido com as roupas do barão. Eles pensam assim, putz, grila, mataram o seu Henrique. Só que não era o Selden vestido com roupas antigas do barão, porque lembra que a Barrymore, a irmã do Selden, levava para ele comida? Ela também levava para ele algumas roupas mais antigas e tal, porque, né, o cara tava morando lá na floresta, no pântano, não sei o quê. E aí, provavelmente, que a gente entende que o assassino também confunde o Selden com o barão, que é o seu Henrique, e aí mata ele achando que era o seu Henrique. Então, você meio que tem aqui inocente pero não mútil, né? Porque mataram um cara inocente nesse quesito, mas não era inocente em outros crimes. Então, ou um criminoso faleceu. Que bom. Literalmente. Que bom que não era o seu Henrique, sabe? Umas coisas assim. E você também tem uma cena que é ridícula, na minha opinião, logo depois dessa morte, que é o Watson e o Holmes lá na casa, no Baskerville Hall, conversando sobre a morte do Selden. Aí o Holmes olha um retrato do seu Hugo lá, o primeirão, o barão ruizinho, coloca ali e fala assim, olha, se você imaginar um cabelo assim, você vai ver que o seu Hugo é a cara do Stapleton. Então, assim, sabe? Não gosto. Acho feio. Acho ruim. Pior que existe uma situação com um retrato assim no Natal do Poirot, mas ela é encarada de uma maneira muito engraçada. Eu acho que é isso que falta, na verdade. Além desses furos serem, na verdade, tapados com uma suposta genialidade de um personagem que eu não acho que tenha carisma, que é o Holmes, falta um bom humor ali, sabe? Falta uma crítica, sabe? Que é algo que você encontra muito nos livros da Agatha Christie, pelo menos nos do começo de carreira, até meados de carreira. O que a gente leu aqui não tinha tanto. Enfim. O Holmes, então, fala assim, olha, o Stapleton é primo do seu Henrique, ele é filho deste irmão Baskerville que foi embora para América e agora voltou porque ele quer a herança e ele percebeu que se ele matar o Henrique, ele se torna, então, o último Baskerville e vai ser o grande herdeiro. E aí o Holmes, então, fala para todo mundo que esse menino, esse Jack Stapleton, sabendo provavelmente do pai, né, que era filho de um Baskerville, dessa maldição, dessa suposta lenda da família, ele pega um cachorro e cria ele, maltrata o bichinho no meio do pântano, no meio da charneca lá, sei lá, da floresta, e faz com que esse animal seja, entre aspas, visto e utilizado para ajudá-lo a matar os Baskerville, né? Tanto o seu Carlos quanto o seu Henrique, para que ele, então, pudesse se revelar como um herdeiro Baskerville e herdar toda a fortuna. A Beryl, nesse meio tempo, se volta contra o próprio marido, que as pessoas achavam que era irmão, porque ela estava realmente afinzinha do seu Henrique e não queria mais participar dessa história toda. Aí ele bate na menina, amarra ela, solta o cachorro, que ele inclusive passa uma substância meio luminescente no pelo do cachorro para que à noite ele tenha mais essa cara fantasmagórica e tal. Enfim, e põe o cachorro para atacar tanto seu Henrique quanto o Watson e o Holmes, que é falho, o cachorro acaba morrendo, coitado, não tem nada a ver com essa história, e acaba com que ele seja morto durante a confusão e o seu Henrique saia tranquilo. Você tem outros dois personagens dessa história. Você tem um vizinho que é fofoqueiro, que fica vendo a região com uma luneta e ele que, por sinal, fala assim, olha, tem um cara estranho andando por aí. E esse cara estranho a gente vai descobrir depois que é o Holmes. E você também tem uma vizinha que precisa se divorciar e ela quer dinheiro pro divórcio. E aí ela meio que ajuda o Stapleton no assassinato do seu Carlos, né? Que é o barão que vai deixar a sua herança para o seu Henrique. Enfim, é um livro divertido. Eu acho que em sua grande metade é um livro muitíssimo divertido. Depois dá uma queda drástica.
Eu gosto da motivação pro assassinato, não gosto de como as coisas são encontradas. Não gosto de como supostamente o Holmes descobriu as coisas. Porque aí meio que deixa essa sensação de que para mim é a coisa mais divertida num livro, é você, como leitor, juntar as peças junto com o detetive. Quando você tem o Holmes, você não tem isso. Você tem as coisas sendo jogadas, poucas coisas na minha concepção, e aí o Holmes aparece com a sua genialidade para falar assim, olha como eu sou muito inteligente, meu Deus. Você, leitor, jamais poderia descobrir isso, porque você não é tão inteligente quanto eu. Eu acho que perde um pouco a graça, sabe? Eu gosto de... Não, gente, eu não... Até porque eu tive contato com essa história eu era muito menina. Mas não, eu não ia descobrir quem era o assassino nesse caso e tal. Então, sei lá, não é meu livro favorito, não, nem minha história favorita. Eu leria o outro, olha, eu já achei esse mais divertido do que o Estudo em Vermelho, tá? Mas eu não leria, por exemplo, Signo dos Quatro, que é o que tá entre os dois, eu já não leria, assim. Acho que nossa aventura pelo mundo de Arthur Conan Doyle vai terminar por aqui, tá certo? Mas assim, odeio o personagem, não gosto do personagem que está descrito no livro. Como eu disse, você tem esse personagem tendo leituras muito diferentes em outras mídias. E eu acho que algumas dessas leituras são muito bem-vindas, como, por exemplo, a leitura do Steve Moffat na adaptação para Sherlock da BBC, que foi feito pelo maravilhoso Benedict Cumberbatch, com o Watson sendo vivido pelo Martin Freeman. Essa história, em específico, eu tive contato com ela há muitos anos atrás, na Record, através de um filme chamado Cão dos Baskerville, que é uma adaptação de 56 a 59, não vou lembrar. Mas por que eu gostei tanto quando eu assisti esse filme? Porque esse filme, ele traz dois dos meus grandes amores da vida, dois atores que eu amo de paixão, atores que são muito famosos para quem curte Star Wars e para quem curte os filmes de terror feitos por uma produtora chamada Hammer, que é o Peter Cushing e o Christopher Lee. Nessa adaptação, quem faz o Holmes é o Peter Cushing, e eu acho que ele é um Holmes mais charmoso e mais contido. Ele não é realmente também tão absurdamente carismático, mas ele é mais contido nesses exageros da história. E, particularmente, eu sou tão apaixonada no Peter Cushing. Peter Cushing, para quem não sabe, é um cara que fez muitos filmes da década de 50, 60, 70, até 80, se não me engano, de terror, de uma produtora chamada Hammer, que era uma produtora de filmes de terror inglesa de baixíssimo orçamento. E esse cara vai fazer muita coisa. Ele vai fazer o Sherlock Holmes, ele vai fazer o Dr. Frankenstein, ele vai fazer o Van Helsing. O Van Helsing, por sinal, dos filmes em que o Christopher Lee é o Drácula. Ele vai fazer também um pequeno personagem, assim, um personagem, sabe, pitoresco, de uma franquia pequena, assim, sem muito fã, chamada Star Wars. Esse personagem, que é o Grand Moff Tarkin. O Tarkin, para quem não se lembra, ele vai aparecer em dois filmes do Star Wars. O primeiro é Uma Nova Esperança e o segundo é Rogue One. Por sinal, no Rogue One, ele é feito por computação gráfica, porque o Peter Cushing morre em 94, se não me engano. Que ele é o governador das regiões remotas da galáxia. Moff, né, que é um título de Star Wars, você tem Moff Gideon, por exemplo, no Mandaloriano. Moff são os homens que governam regiões da galáxia em nome do imperador. O Moff Tarkin, ele é o imperador dessa região mais remota da galáxia, que é onde estava sendo construída a Estrela da Morte. Então ele é aquele cara que fica batendo de frente, falando assim, ô Vader, começa aí, por favor, a botar essa galera rebelde aí na linha, pelo amor de Deus. Ele meio que, sabe, dá uns cortes no Vader todo o tempo. A mesma coisa em Rogue One. Então, assim, esse cara, ele não só fez os grandes vilões e grandes personagens da literatura quando adaptados pela Hammer em filmes de terror, que eu cresci vendo, como ele fez Star Wars. Ele é um grande ator. Quer dizer, pra mim ele é um grande ator. Muita gente fala que ele era meio canastrão.
Eu acho ele fabuloso. Assim como Christopher Lee, que aqui, nesse filme, na adaptação desse livro, faz o seu Henrique, mas fez também Drácula e fez Conde Dooku, que no inglês é Doku, mas aí mudaram o nome quando veio para o Brasil por motivos de quinta série. Então é isso que eu falo quanto ao Sherlock. A gente não pode confundir as adaptações que nós vimos, né? O Benedict Cumberbatch, ele faz o Sherlock, que ele é um Sherlock muito interessante porque ele abraça muito o conceito do Sherlock ser um sociopata, né? Ele fala assim, eu sou um sociopata altamente funcional e tal. Você não tem isso no livro. Você tem realmente um Sherlock muito mais próximo daquilo que... Eu não vou lembrar o nome. O Robert Downey Jr. O Robert Downey Jr. faz no Holmes do Guy Ritchie. Esse Holmes é mais próximo. E eu não acho ele um Holmes tão bom assim, sabe? Mas enfim, é isso que a gente precisa ter em mente. Às vezes, o personagem é muito legal, mas é muito legal devido às outras visões que nós tivemos dele. Nesse livro ficou muito claro que não é um personagem pra mim. Eu acho que é um personagem sem carisma. Eu acho que ele tem um nível muito alto de arrogância que, na verdade, é utilizada pelo autor como tapa-buraco. Eu não vou falar para a sua má escrita, tá? Não vou falar isso. Mas talvez seja um tapa-buraco para uma falta de clareza na hora de expor como as pessoas, como esse mistério é resolvido. Vamos deixar assim para não ofender ninguém, tá bom? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros gratuitos. Compartilhe com as pessoas em suas redes sociais, utilizando o botãozinho de compartilhar aqui. Você também consegue mandar esse episódio por WhatsApp para os seus amigos, se você quiser. Estamos sempre aqui às segundas-feiras, às 17 horas. E na última quinta-feira do mês, episódio extra, também às 17 horas, tá bom? Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.